O Adalberto Borges conversa agora então sobre Procon de Matão, como é que eles estão atendendo depois de tantos fecha e abre, enfim, essa situação toda aí da pandemia, como é hoje o atendimento lá e também se por lá, como na delegacia, como aqui, muitas vezes ouvimos relatos de pessoas de golpes e mais golpes, se nesses casos o Procon tem como ajudar as pessoas também. Assuntos assim que vamos tratar agora com a doutora Paula Carniello, diretora do Procon aqui de Matão. Doutora Paula, bom dia. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos os ouvintes também. Está me ouvindo? Doutora, sou eu, Adalberto. Bom dia, obrigado pela atenção. Bom dia, obrigado pela atenção. Obrigado pela atenção com o nosso departamento de jornalismo, tá? O Décio fez a abertura aí da entrevista com a senhora, com as dúvidas que, é claro, os ouvintes têm e vai passando para nós aqui do jornalismo, e a gente vai passando para a senhora para esclarecer essas dúvidas, tá? Nesse período agora, a gente tem sentido que tem aumentado muito, doutora, os golpes. Muitos golpes aí através da rede social, através do WhatsApp, através do Facebook, através de telefonemas, tem acontecido na cidade e foi até relatado pelo nosso delegado, o doutor Alfredo, aqui do município. Esses golpes, as pessoas chegam a ligar no Procon para falar deste assunto, doutora? Sim, liga, né? A gente está aqui no Procon. Agora, só para ressaltar, o nosso atendimento aqui do Procon, já estamos atendendo de forma presencial, tá? Então, é só ligar aqui no departamento e agendar um horário, tá? E a gente ligam sempre, a gente está tirando dúvidas, nunca deixa o consumidor sem uma orientação, sem uma forma de proceder, entendeu? A gente está aqui para isso. Tá certo, doutora. Qual o telefone do Procon hoje, Matão? Hoje o telefone do Procon é o 3384-4484 e o 3383-4050. Nesse caso dos golpes, doutora, fica até um pouco difícil do Procon estar tentando solucionar o problema. A senhora me corrija se não for dessa maneira. Porque geralmente a gente nunca sabe quem está do outro lado passando o golpe nas pessoas, né? Na maioria das vezes. Sim, é verdadeiro. É difícil, porque como que a gente vai detectar? Teria que ter mais dados. O consumidor tem que, quando ele receber um telefonema, procurar investigar de onde como é que conseguiu, procurar qual a empresa antes de formalizar qualquer tipo de contratação por telefone. Pegar todos os dados, aí se informar, pesquisar, ligar no Procon, pesquisar na internet, fazer uma varredura para ver se é confiável, né? Certo, doutora. Esse tipo de contratação. O Procon de Matão... Nunca passar nenhum dado pelo telefone, procurar angariar os dados da empresa, mas de primeira mão jamais fornecer qualquer dado. O Procon tem uma lista de empresas, por exemplo, empresas fantasma ou empresas que estão fraudando. Existe isso, doutor? Eu estou perguntando, porque estou recebendo aqui essa pergunta através do ouvinte, Ana Paula, que acompanha a gente, pelo Facebook, ela fez essa pergunta. O Procon também trabalha nesse sentido ou não, doutora? Não, eu não tenho uma lista hoje de empresas que não são confiáveis. A gente não tem. Certo. Doutora, e no caso, o Procon hoje, a maioria das pessoas fala, olha, o Procon é para me ligar, fazer uma reclamação. Até que ponto o Procon ajuda nesse sentido? E quando que eu posso fazer uma reclamação, doutora? Olha, estou com problema, eu nem liguei na loja, eu já liguei direto para o Procon. É melhor primeiro tentar resolver com a loja, se não resolver, sim, e procurar o Procon, é mais ou menos isso? Sim, quando o Procon ele atua em defesa do consumidor, que é a parte mais vulnerável na relação de consumo. E se esse produto ou esse serviço que você adquiriu, você não conseguiu resolver com o fornecedor, você pode procurar o Procon. O Procon vai te dar todo o respaldo necessário diante desse problema que você está enfrentando com o seu fornecedor. Então, quando você comprar um produto e você não tiver toda a assistência do seu fornecedor ou contratar um serviço, a gente está para auxiliar o consumidor. Tá certo, doutora.
Após a reclamação feita pelo PROCON, qual o procedimento realizado? O que o PROCON faz, doutora? Vai entrar em contato com a empresa? Como é que funciona Sim. esse trabalho do PROCON? O PROCON aqui a gente tem um atendimento preliminar, né? Que às vezes chega um consumidor, a gente tem um contato direto com esse fornecedor através de um telefone que atende PROCON. Aí muitas vezes a gente consegue, nesse atendimento preliminar, resolver o problema do consumidor. Né? Então ele vem, já sai daqui com o problema resolvido, muitas vezes. Quando a gente não consegue, é encaminhado uma CIP, é analisado o caso. Então aí se vê, se conseguir fazer nesse atendimento preliminar, muito bem, senão a gente envia uma carta para a empresa para que ela responda sobre o relato do consumidor. Ela tem um prazo de 30 dias nessa carta até que chega, porque a gente sempre envia com AR. E não sendo acatado o problema do consumidor, aí sim a gente vai analisar a resposta e aí abre-se uma reclamação fundamentada aqui pelo PROCON e posterior audiência, se for o caso. E o PROCON pode multar a empresa? Como é que funciona isso? A pergunta é do Fernando, que acompanha a gente. O PROCON pode estar multando as empresas? O PROCON, essas reclamações fundamentadas, depois elas são enviadas para São Paulo, na Fundação PROCON, e as empresas elas fazem parte de um cadastro de reclamações fundamentadas. É como se fosse um cadastro de negativação, né? Como se fosse uma consulta uma empresa e você, pelo site da Fundação PROCON, você vai ver. Mas muitas das vezes a Fundação PROCON ela faz as autuações, multas. Se você entrar no site, você consegue visualizar as empresas que foram autuadas, que foram multadas. Entendi, doutora. Bom, o PROCON de Matão hoje, como a senhora falou até dias atrás, devido à pandemia, só estava atendendo através do telefone. Agora já começa a atender pessoalmente, mas tem que agendar primeiro, né? Para manter a cautela, né, os cuidados devidos, né, para não ter aglomeração, a gente está agendando. Tá. E no caso, doutora, muitas pessoas falam, olha, eu vou ligar no PROCON, que não disse, para reclamar. Mas você também pode utilizar o PROCON para tirar informações, para obter informações. Pode ser, o PROCON também trabalha nesse sentido? Pode tirar. Às vezes ela tem alguma dúvida na hora da contratação, ou se ela vai comprar um produto, ela tem dúvida se aquilo é nesses sites, né? Hoje muita compra pelo site, ela pode acionar o PROCON para tirar as dúvidas, sim. A senhora falou de compras pelo site. A gente percebe que no momento da pandemia, muitas pessoas se utilizaram do site para fazer as suas compras. Houve um aumento da procura das pessoas referente a essas compras feitas pelo site? É uma média normal, sabe? Não está tendo muita reclamação nesse sentido. A partir do momento que eu assumi o PROCON, eu não senti que foram muitas as reclamações nesse sentido, não. Tá certo, doutora. Mas tem, né? Tem reclamações nesse sentido. Tem que tomar cuidado com os sites que compra. Como hoje tem muitas ofertas e a gente tem que ficar atento se é um site seguro, se é uma empresa segura. Doutora, outra pergunta aqui também, tá? Acho que a senhora já até respondeu. Qual o prazo que o consumidor tem para reclamar no PROCON? Então, o produto, toda aquisição do produto, um produto durável, o prazo de garantia legal dele é 90 dias. E um produto não durável, o prazo de garantia dele é 30 dias. E depois, essa é a lei do consumidor, ela dá esse direito. E depois tem as garantias legais e as garantias contratuais, que são as garantias que é dada pelo fabricante, né? E as garantias estendidas, né? Que quando o consumidor adquirir essa garantia, ele tem que ter o conhecimento prévio que a garantia estendida é uma garantia paga pelo serviço e ele tem que exigir do vendedor que explique como funciona, porque muitas das vezes as pessoas adquirem essa garantia estendida
e acha que depois é só trocar, vai restituir o dinheiro, e muitas das vezes não, ela é no reparo só do produto. Então, isso tem que exigir do vendedor que ele explique como vai funcionar, quanto vai custar. Muitas das vezes o consumidor adquire isso sem o conhecimento, sem se atentar muito na garantia estendida, né? Uma garantia que tem as suas vantagens, mas tem que ter, o consumidor tem que saber que ele vai pagar por ela. O que fazer se através do PROCON a gente não conseguiu resolver o problema? Aí é encaminhado judicialmente, né? Porque aí a justiça tem um poder de decisão, né? Esse aí trabalho já não é mais com o PROCON. O PROCON encaminha a pessoa procura através dela procura a justiça. Tá certo, doutora. Novamente, eu gostaria que a senhora confirmasse o telefone para agendamento para o atendimento do PROCON de Jamatão. É o 3384-4484, 3383-4050. Bem, então aí você liga, faz o agendamento e o PROCON vai te atender. Tem coisas que dá para resolver pelo telefone também, né, doutora? Não precisa ir pessoalmente. Tem coisas que acho que pelo telefone já se resolve. Se for a informação, sim. Agora, dependendo do atendimento, não, porque a gente precisa de dados, né? Dados, comprovar, às vezes enviar um comprovante. Então, se puder... Tem coisas que a gente consegue até resolver, mas na maioria é mais difícil, mas a gente tem. Tá certo, doutora Daércio. Nós conversamos aí com a doutora Paula, que é a diretora responsável pelo PROCON da nossa cidade. Alguma dúvida, Daércio, nesse sentido? Não, estou satisfeito e, portanto, é bom lembrar que entre as leis, estatutos, enfim, este aqui é um hoje que todo brasileiro pode não ter lido de ponta a ponta e nem conhecer todos os seus artigos e tudo mais, mas nós sabemos que ele existe. Então, hoje eu noto perfeitamente bem, não sei, acho que 30 anos depois, né, doutora? Mais ou menos, o estatuto deve ter uns 30 anos já, por aí, não me lembro exatamente quanto, mas uns 30 anos. Que desde então, e hoje, as pessoas sabem dos seus direitos. Pode não conhecer o estatuto, mas ele sabe que lá vai encontrar alguma resposta. Então, só que eu noto assim, o brasileiro precisa agora executar o seu direito de consumidor dos serviços públicos. E nesse quesito, a gente exige do comércio, exige da indústria de um produto, muito bem. E fazemos muito bem, porque o estatuto está aí para dar esses direitos para a gente. Tudo bem. Mas vamos lembrar que os impostos que nós pagamos, nós trabalhamos 4 meses para pagar só impostos. E que esses impostos, na verdade, na essência, nós estamos comprando serviços públicos com ele. E nós somos pouco exigentes. Então eu acho que já que estamos tratando sobre o direito do consumidor, começar a exigir como consumidor, ainda que isso não esteja previsto no estatuto, não é isso que eu estou dizendo. Aliás, vai aqui uma boa pergunta. E quanto aos serviços públicos que, aspas, a gente compra quando pagamos impostos? O estatuto prevê alguma coisa do direito do consumidor dos serviços públicos, doutora? Não. Que tipo de serviço? Não, qualquer serviço público que o cidadão receba foi comprado sob a forma de impostos, na prática. Ainda que não esteja previsto. Mas aí veio a minha curiosidade em saber, há alguma previsão no estatuto, por exemplo, do consumidor, em relação a serviços públicos que não estejam sendo ou não foram realizados a contento? Os serviços públicos só os que são relação de consumo, né? Sim, nós consumimos. A energia, a água. Sim, mas e o restante deveria estar aí, a senhora não acha? Quando a gente paga o maior imposto do mundo, eu acho que nós estamos comprando, é o que eu disse, doutora, eu não estou dizendo que está previsto no estatuto, estou dizendo que na essência, nós não pagamos para sustentar ninguém lá no serviço público, a gente compra, paga para ter saúde, educação, segurança e serviços todos. Não é verdade? Uhum. Que é o que sempre é elencado como elemento de custos para que a gente possa pagar os impostos. Há até impostos bem específicos. Por exemplo, eu pago IPVA e eu rodo numa estrada que não presta. Cabe uma reclamação no PROCON, de acordo com o estatuto, por exemplo?
Depende do que, se aconteceu, por exemplo, vamos dar um exemplo, se tiver um pneu que soltou e avariou o seu carro, aí a gente pode até questionar, mas isso é o fato, Daércio, precisa ser muito analisado. Mas eu sei, doutora, mas doutora, convenha que se eu estiver rodando numa estrada péssima, antes que qualquer acidente, antes que qualquer situação se converta em prejuízo material para o meu carro, a minha vida está correndo riscos ali por um serviço ruim, não é? E pelo qual eu paguei, para que não ficasse daquele jeito, né? É disso que eu estou falando. O fato de a disponibilidade do serviço ser ruim não implica na questão do estatuto, não enseja o estatuto, o uso do estatuto, o abrigo no estatuto do consumidor, nesse caso, no código? Isso daí é um caso que tem que ser analisado, dependendo do caso, mas temos o Poder Judiciário para resolver essa questão. Mas para coisas do setor privado nós temos o PROCON, a senhora concorda? Sim, mas depende do caso analisado. O PROCON, se precisar de uma perícia, o PROCON já não tem condições de fazer isso. Não, mas aí a senhora está falando do ambiente judiciário lá. Estou dizendo de coisas que se resolvem no balcão do PROCON, mas sempre tendo como alguém a ser defendido. Eu não estou te culpando, nem dizendo que o PROCON está errado. Eu estou dizendo o seguinte, que eu percebo nitidamente que o legislador, ao criar o estatuto, o código, ele não se viu no contexto. Sim. Então ele excluiu o setor público de quem o cidadão compra produtos e serviços sob a forma de impostos. Esses aí, deixa fora a gente. E o comércio e a indústria que se dane com esse código. Desculpa, mas se eu estou sendo grosseiro, mas essa é a interpretação que a gente pode fazer, né? Sim. Muito bom. Doutora Paula, muitíssimo obrigado pela sua entrevista, viu? Obrigada eu pela oportunidade, Daércio. Um grande abraço. Bom dia.